Muito bom dia, protagonistas. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam curtindo bem ou estejam descansando bem também. Essa semana a gente vai tratar de um tema que é bem interessante. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Aí você responde se vai fazer sentido você ficar aqui. Você conhece seus limites? Você conhece seus limites? Limites do que você precisa se posicionar, do que as outras pessoas podem fazer para você, o limite que se você passar em relação a si próprio, você vai estar se desrespeitando. Você conhece seus limites. Então, é isso que a gente vai trabalhar essa semana. Como vocês sabem, na segunda-feira a gente introduz um tema aqui, que vai ser esse. Na quarta-feira a gente faz os exercícios para aumentar a nossa consciência em relação a isso. E na sexta, a gente faz um exercício. Um exercício. Opa, doutor Otávio, olha, acaba bom aqui, viu, gente? Altamente recomendado esse profissional aqui. Então, estamos falando aqui hoje sobre reconhecer os nossos limites. Reconhecer até que ponto a gente pode agir ou esperar uma situação e até que ponto, nessa mesma situação, a gente continuar, a gente fazer algo, a gente vai estar se desrespeitando. Quantas vezes já chegaram situações na nossa vida que a gente foi forçado até o limite para tomar alguma atitude? Vocês sabem, né? Eu trabalho com narcisismo, relações abusivas. E uma coisa que às vezes acontece nessa relação, mexendo bem, isso aqui é gente boa demais, gente. Otávio, fisioterapeuta incrível. Se tivesse um Otávio a cada 10 mil metros, o mundo seria um lugar muito melhor, de verdade. Cabo é muito bom. Iluminado, uma pessoa incrível, aprendi demais. É... Tô cara, Otávio, tô cara. Então, tem situações que às vezes nos levam ao nosso limite. Eu estava falando agora de relacionamentos abusivos. Às vezes, o limite, que às vezes a gente chama de gota d'água, que acontece, tipo, não, a partir disso aqui não tem o que fazer mais. Eu preciso, eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso fazer algo. Então, tem coisas que a gente precisa reconhecer. E uma forma da gente reconhecer os nossos limites é entendendo os nossos valores, entendendo o que é inadmissível para a gente. Eu não sei se você já chegou a fazer esse exercício de entender quais são as coisas importantes para você e quais são as coisas inadmissíveis. Por que a gente faz isso, Yuri? Porque a gente entende a nossa base. A gente entende e reconhece quais são os nossos limites. Deixa eu deixar mais claro. Deixar mais claro. Se você reconhece seus valores, se verdade e confiança, e vamos lá, verdade e confiança, se isso for um valor para você, você não vai negociar com a pessoa que não fala a verdade para você e nem inspira confiança para você. Agora, por exemplo, algo que é inadmissível, algo que é um limite meu. Traição é inadmissível, mentira é inadmissível, tá certo. Se eu entendo que isso é algo inadmissível para mim, por que, que eu vou estar com uma pessoa que faz isso comigo o tempo todo? Por quê? Se a gente entende que isso é um limite, é algo já para a gente tirar. Tá entendendo? Se é algo inadmissível para mim, não é algo que eu admito nas minhas relações. Mas, Yuri, por que, que eu preciso entender e compreender esses meus limites? Para que você não se desrespeite. A melhor relação que a gente pode construir, que a gente pode investir, é a relação com a gente mesmo. Mas imagina só, se eu tenho algo que é importante para mim, algo que é realmente significativo, e eu vou de contra isso, a minha mentalidade perde. É como a gente fazer alguma coisa que vai contra os nossos valores. Sabe quando um grupo força a gente a fazer alguma coisa que vai contra os nossos valores e depois disso a gente se sente péssimo? Já aconteceu com você, gente? Ser forçada ou ser forçado a fazer algo que não está nos seus valores. Como é que a gente se sente depois? Gente, é complicado demais. Entender esses nossos limites é uma.
É uma forma da gente proteger o nosso emocional. Se a gente vai entender que nossos valores é algo basilar, algo que fundamenta a nossa personalidade, quem nós somos, agir contra os nossos valores faz a gente perder, faz a gente enfraquecer a nossa mentalidade e principalmente a nossa relação consigo mesmo. Quem já foi de encontro aos próprios valores sabe do que é que eu estou falando. Quem já foi forçado a fazer algo sabe do que eu estou falando. Levando aqui para o lado de relações abusivas, quantas pessoas que passaram por relacionamento abusivo tiveram que fazer diversas coisas para ir se diminuindo, para ir encaixando, para conseguir caber naquela relação? Quantas mulheres tiveram que fazer vista grossa para traição, para mentira, para manipulação? Olha, gente, isso aqui é muito complicado. Quantas mulheres tiveram que fazer vista grossa para traição, para mentira, para manipulação? E qual é o peso que isso dá depois? Isso é passar dos limites. O peso que isso traz pra gente, sabe qual é? É o peso da culpa. Como assim? O peso da culpa? Por que esse é o outro que tá fazendo? Porque a gente fica martelando na nossa cabeça. Não era pra eu ter permitido passar por isso. Era pra eu ter me posicionado. Era pra eu ter largado quando pude. Gente. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é como compreender os limites de vocês. Como a gente começar a pensar, peraí, poxa, o que que eu não admito na minha vida? O que que é importante para mim? O que que eu não admito? Eu tenho até um material aqui fixado no Instagram que pode até ajudar vocês com isso. Mas a questão é, que limites eu preciso colocar na minha vida? Será que eu preciso colocar limites no meu casamento? Será que eu preciso colocar limites na relação com a minha família? Em que ponto da sua vida não estabelecer limites tem te prejudicado? Mas não são apenas esses limites. Às vezes são limites do que a gente consome, tanto no comer quanto na internet. Às vezes são limites em relacionamentos que a gente tem. Amizades. Quantas amizades vacilam pesado com a gente, fazem um mal danado e a gente mantém essa amizade. Gente, a gente precisa começar a estabelecer esse limite, porque senão a nossa mentalidade perde. Quando eu digo a nossa mentalidade perde, é que a relação da gente com a gente mesmo fica cada vez mais complicada quando a gente não estabelece limites. Aí deixa eu fazer uma outra pergunta em relação a esses limites. Você tem se respeitado ou você tem se sobrecarregado? Tá, Yuri. Como assim? Se respeitar e se sobrecarregar? Qual é a diferença disso? Qual é a diferença? Olha, tem situações que a gente... Aí chegou a mensagem aqui. Tem situações que a gente trazer várias coisas para a gente mesmo, por exemplo, problemas de filho, problema de esposo, problema de não sei quem, e a gente toma como se fosse da gente, e o que a gente está fazendo? A gente está se desrespeitando porque a gente está sobrecarregando. Não importa se é o desrespeito, se é sobrecarga em relação a trabalho que eu trago para mim, se é estudo, se é em relação aos problemas das outras pessoas. Você tem essa mania de pegar os problemas dos outros como se fosse seu? Tem? Coloca um limite. Coloca um limite. Porque a gente se sobrecarregar é se desrespeitar. E a gente precisa ter uma boa relação com a gente mesmo. A gente precisa entender que limites são necessários para a nossa vida. Limites são necessários em relacionamentos, em estudo, em trabalho, para que a gente possa proteger o nosso patrimônio emocional. Patrimônio emocional, o que é isso? É proteger nossas emoções, gente. Muito bom, D. Rodrigues. Eu não sei o nome, mas, enfim, precisa se autovalorizar. Se a gente... O Senhor Jesus Cristo enviou uma solicitação.
Mas, rapaz, Jesus tem Instagram agora. Tô tentado a aceitar, mas eu não vou não. Isso eu não. Tô tentado a aceitar. Sempre quis um papo para cara a cara com Jesus Cristo. Mas enfim. É... Enfim, gente. Estabelecer limites é o que vai proteger. Amém. Shalom. Estabelecer limites é o que vai proteger a sua mentalidade e a sua relação consigo mesmo ou consigo mesma. Tá certo, gente? Eu falei um pouquinho aqui sobre estabelecer limites, na verdade, reconhecer seus limites, entendendo quais são as coisas que são importantes para você, entendendo que é inadmissível para você também, sabe? Quando a gente tem consciência disso, quando a gente pensa, não, tal coisa eu não aceito, não. Por exemplo, você tem uma amizade que tem o costume de mentir o tempo todo. Uma amizade que costuma mentir, trair, enfim. Se a gente não colocar um limite no que a gente é influenciado, amém, meu irmão. Deus nos abençoe. Se a gente não colocar um limite no que influencia a gente, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Nossa, que pesado quer dizer se eu tô com uma amizade que trai, que bebe, que mente, eu vou estar fazendo isso? Muito provavelmente. É Anderson. Ah, Anderson, tá certo. Coisa boa, muito prazer ter a sua presença aqui, viu? Então, se eu entendo que tudo me influencia. Ah, mas esse momento aqui não é participar não, Senhor Jesus Cristo. Tá entendendo? Então, nesse momento, se a gente entender que tudo que influencia vai trazer algo pra a gente tem mais cuidado e selecionar. A gente vai selecionar amizades, vai selecionar o que a gente vê aqui, o que a gente ouve. Você acha que as músicas que a gente ouve, o que a gente assiste não vai impactar a gente? Claro que vai impactar, gente. Claro que vai impactar. Então, bom dia, querido. Bom dia. Prazer aqui sua presença também, viu? Então, a gente precisa alimentar essa mentalidade de estabelecer limites. Ore pela paz de Jerusalém, cidade do grande rei. A gente tá orando, irmão. Em nome de Jesus. Viu? Estamos falando hoje sobre limites. Mas eu acredito que por hoje, gente, é só uma introdução mesmo. Eu queria só deixar aqui na cabeça de vocês, para que na quarta-feira a gente pudesse fazer uns exercícios, sabe? Uns exercícios para aprofundar essa consciência. Mas fica com essa pergunta aí na sua cabeça. Você tem respeitado os seus próprios limites? Você tem tido consciência de quais são os seus limites? Se não, a gente vai aumentar isso nessa semana. Eu vou trazer na quarta-feira não é um diagnóstico, é uma ferramenta para a gente entender como é que está a nossa postura e como a gente encontrar esses limites. Traz para a consciência, né, o que estamos vivenciando. Pois é, a gente é a média das pessoas que a gente convive. Não tem para onde correr. Esse é o ponto, Anderson. Então, gente, por hoje é só isso. É só isso. E na quarta-feira a gente vai aprofundar. E sexta-feira eu costumo já há um ano já, a gente já está com um ano de programa, mais de um ano, a gente vai trazer uma hipnose coletiva, uma visualização hipnótica, para que a gente possa ter força emocional para estabelecer limites e saber nossos limites. É isso aí, Jesus. Que ele nos ajude a saber nossos limites. Porque a gente não reconhecer nossos limites, a gente pode se sobrecarregar. E se sobrecarregando, a gente se desrespeita. E quando eu me desrespeito, a bronca é na minha relação comigo mesmo. Então, que a gente possa ter uma melhor relação com a gente mesmo, através do respeito, sem se sobrecarregar. E a gente faz isso como? Reconhecendo nossos limites. É a partir das 9 anos. A partir das 9 horas. A gente começa na quarta e na sexta também. Tá certo? Meus queridos, foi um prazer estar com vocês aqui.
viu? Tá aqui com o Anderson e tá aqui com o Jesus também, fortalecendo aqui a live. Se vocês não me conheciam ainda, meu nome é Yuri Maranhão, sou psicólogo, hipnoterapeuta, especialista em narcisismo e relações abusivas. E esse aqui é o nosso Café com Protagonismo. Foi um prazer estar com vocês. E até quarta-feira, tá bom, gente? Um abraço. Deus nos abençoe. Tamo junto, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.